Paz, queridos. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos, no seu capítulo 111, e vamos meditar nos versículos de 1 a 4. Salmos 111, do versículo 1 ao versículo 4. Hoje queremos pensar aqui sobre a seguinte temática, né? Grandes são as obras do Senhor. E eu quero, assim, trazer essa nossa reflexão como uma conversa, como um compartilhar, como um testemunhar daquilo que Deus ele já tem operado, daquilo que Deus já tem falado também ao nosso coração. Esse é um texto conhecido. Quantos estão lembrados dele? Será que eu estou equivocado? Eu acho que é bem conhecido, né? Então a palavra do Senhor nos diz: louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Na Assembleia dos Justos e na congregação. O 2. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Falando em coração, como se encontra o seu coração? Que ninguém me julgue mal, eu não estou falando de romantismo. Eu digo do seu estado emocional, do seu estado psicológico. Muitas vezes o nosso interior está numa verdadeira bagunça e a gente não sabe nem por onde começar. Muitas donas de casa pensam que o verdadeiro desafio é a casa em desordem. Irmãos, há um quartinho muito menor. É o coração. Mas como é difícil lidar com o nosso universo, com o nosso mundo interior. Eu me lembro de um livro que na época de seminário já cheguei a conhecer e eu julgo ser um livro maravilhoso. Ponha em ordem o seu mundo interior. Quantos estão lembrados desse livro? Ou já viram? Só uma pessoa, 2, 3. Põe em ordem o seu mundo interior. Porque muitas vezes o nosso interior é uma bagunça. E como disse, nem sabemos por onde começar. Vamos arrumar como? De repente, quando nós olhamos assim para algo do nosso quarto, por exemplo, uma cama, tem que arrumar a cama, é fácil, você vai lá e arruma. Às vezes você pode olhar para uma pia ali na cozinha e preciso lavar a louça. Você identifica fácil. Mas às vezes a bagunça da alma, a bagunça do coração, vem logo a dúvida, vem logo o questionamento. O que está acontecendo? Aí a gente não sabe como fazer. Aí a gente não sabe como arrumar. Porque é preciso identificar o problema para o problema ser tratado. É como uma doença mesmo, né? Eu estou sentindo alguma coisa. Aí o médico pergunta, você está sentindo o quê? Aonde? De repente o seu sentimento é um calafrio, né? De repente você está sentindo aquele frio. Aí, de repente, o médico vai chegar à constatação, você está febril. Mas talvez está sentindo uma dor, mas está sentindo dor aonde? E como se trata muitas vezes do nosso mundo interior, é uma coisa muito difícil. Não é fácil de lidar. E, na verdade, muitas vezes, a desordem no universo exterior é em razão de uma desordem no universo interior. Você conseguiu entender o que eu estou falando? Muitas vezes o que está ao nosso redor é apenas um reflexo.
É como, por exemplo, nós encontramos certas pessoas, acumulativas, pessoas que costumam acumular coisas, e de repente é coisas no quintal, mas também é coisas dentro, de casa. Mas o que está acontecendo? É alguma coisa na alma, é alguma coisa no coração. E por que eu estou tratando isso? Em primeiro lugar, é porque há muita desordem no coração das pessoas. Estou falando alguma mentira aqui? Você não passa por isso? Às vezes você não percebe que você se encontra no emaranhado, numa coisa bagunçada, e você precisa dar um jeito, você precisa arrumar, e não sabe como. Mas, em segundo lugar, nós temos a palavra para nos orientar. É muito interessante quando nós levamos em conta o versículo 1. O texto do versículo 1 nos fala sobre alguém que quer louvar a Deus. E conforme o testemunho do salmista, ele quer louvar a Deus com todo o seu coração. Eu entendo que essa proposta do salmista é sim um esforço, é sim uma disposição de colocar ordem no seu mundo interior. Até porque, para alguém estar louvando a Deus, ele precisa estar, de certo modo, bem. Ele precisa estar resolvido. Ele precisa se sentir seguro. Ele precisa ter alguma esperança no seu coração. É difícil louvar a Deus com mágoa no coração. É difícil louvar a Deus quando o sentimento é de ingratidão. A pessoa olha para um lado e olha para o outro e nada lhe dá satisfação, nada lhe dá prazer, nada lhe dá contentamento. Então é difícil louvar. Mas por outro lado, é preciso haver uma disposição consciente. Eu preciso caminhar nessa direção. Então o salmista ele se propõe o quê? A louvar a Deus. E eu insisto aqui mais uma vez, trata-se sim de um certo esforço do salmista em pôr ordem no seu universo interior. Porque quando nós pensamos em arrumar a nossa vida, é preciso ter uma predisposição. É preciso ter uma iniciativa. É preciso tomar uma decisão. As coisas não acontecem por acaso. O grande problema, queridos, é que muitas vezes acordamos acreditando que tudo vai acontecer a nosso favor. E às vezes acreditamos que algo aqui dentro também vai estar acontecendo nesse sentido, favoravelmente. Um sentimento cheio de fé, então, algo aqui dentro do nosso interior demonstrando vigor, força, poder. E tudo de uma forma muito automática, e não é assim. Então o salmista ele se propõe: louvarei a Deus de todo o meu coração. Sabe o que, no sentido prático, como isso deve acontecer? Não importa a circunstância, louve ao Senhor. Seja grato. De repente, situações contrárias, de repente, situações difíceis estão em nosso entorno, mas ainda assim, há uma postura de fé. Há uma disposição interior em relação a Deus. E não se trata de uma atitude cega. Ainda hoje pela manhã eu estava dizendo que a nossa fé, ela tem fundamento. É um fundamento sábio, é um fundamento de inteligência, é um fundamento coerente, é um fundamento que verdadeiramente se justifica. Não é uma fé cega. E nesse sentido também, de uma disposição interior, caminhando nessa direção de ordem, caminhando nessa direção de uma paz segura, firme e abundante em nossa vida, é preciso sim ter uma voluntariedade, mas também é preciso ter clareza. E qual é a clareza que nós precisamos ter? Deus é grande.
Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer aquela oração espontânea, tá? Naqueles momentos de uma oração espontânea, eu gosto de declarar sempre ao Senhor: Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Teu é o reino, porque Deus está governando todas as coisas. Deus está governando todas as situações da nossa vida. Deus está governando a nossa nação. Deus está governando a nossa história. Deus está governando o universo. Então, teu é o reino. Teu é o poder, porque somente Ele pode fazer tudo acontecer. Se a criação é de Deus, foi Ele quem fez tudo acontecer, e Ele continua assim. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma graça. O poder pertence ao Senhor, o poder pertence a Deus. Tu é glória. A gente pensa na glória, de repente, como? Vamos lá. Algumas nuvens em torno do Senhor, não é assim? Talvez raios e trovões ali perto do trono de Deus, mas não é isso não. É isso também, aliás. É isso também, mas é muito mais. Qual é a glória de um rei? Lembra de já comentei sobre isso aqui? Qual é a glória de um rei? É o seu cabelo? Não. É a sua coroa. É o seu cetro. É o seu trono. É o seu castelo. É o seu exército. Ou seja, tudo pertence a Deus. A minha vida pertence ao Senhor. Então vejamos o entendimento do salmista de acordo com o versículo 2. Projeta aí para mim, Andréia. Olha só o que diz aí no versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Então nosso Deus é Deus. A criança que gosta de cantar assim, né? O meu Deus é grandão, né? Meu Deus grandão, não é isso? Irmãos, quantas vezes nós precisamos ter um coração assim? Deus é grandão. Ele é maravilhoso em poder. Ele é maravilhoso em glória. Seu reino é maravilhoso. Então, já que Ele é tudo isso, grandes são as suas obras. Olha, uma coisa que nós precisamos ter consciência e, digamos assim, certeza. Deus está fazendo algo grandioso na minha vida. Deus está fazendo algo agora grandioso em sua vida. E qualquer sentimento contrário é mentira. Porque grandes são as obras de quem? Do Senhor. Olha, vamos ilustrar aqui biblicamente esse quadro. Quando José foi parar lá no Egito, não foi por vontade própria. Quando José foi parar lá no Egito, não foi porque ele sonhou um dia conhecer o Egito. Ele foi traído por seus irmãos, ele foi rejeitado por seus irmãos. E ele foi parar lá numa situação totalmente, digamos assim, de desordem. Ah, mas o sentimento de José qual foi? Deus perdeu o controle? Irmãos, Deus estava trabalhando na vida de José. Deus está fazendo algo grandioso na vida de José. Sabe o que nós precisamos entender de fato? Quando tudo parece desordem, não é porque Deus perdeu o controle, é porque Deus está trabalhando na nossa vida. Você já viu alguém fazer bolo? Ah, pastor, eu faço bolo. Tá bom. Mas antes de você aprender a fazer bolo, você primeiro precisou ver alguém fazer o quê? Bolo. Imagine uma pessoa, acompanha aqui comigo, hipoteticamente, uma pessoa que nunca viu bolo, uma pessoa que nunca comeu bolo. Aí você está lá na cozinha, essa pessoa veio não sei de onde, talvez de Marte, não, é exagerado também, né? Veio de uma floresta, pronto, veio de uma floresta, de uma tribo indígena, ele nunca viu bolo. Estão acompanhando? Aí, de repente, está com você na cozinha. Você pega lá uma bacia. Bacia? Uma bacia, uma bacia. Aí você pega farinha de trigo. Aí você pega manteiga. Você pega ovos.
Você pega açúcar. Que mais? Leite. Você pega leite. Você usa ainda fermento. O que esse camarada que nunca viu um bolo, que nunca acompanhou, né? Uma pitadinha de sal também, é claro, então, para não ficar aquela coisa muito doce, né? Tá bom. Ele está vendo aquilo acontecer. Para ele, o que é aquilo, irmãos? Ele nunca viu. Eu vou ilustrar para você. Eu me lembro uma vez quando alguns indígenas, acompanhados, né, por um jornalista, entraram em uma academia. E eles ficaram estarrecidos. Ué, a pessoa corre e não sai do lugar? As pessoas estavam em cima de uma esteira. Correr para quê? Foi a pergunta deles. Correr para quê? Você não está saindo do lugar. É bem provável uma pessoa que nunca acompanhou todo um processo, digamos assim, na construção de um bolo. Isso não faz sentido. Isso é bagunça. Eu me lembro uma vez, foi numa tribo indígena, participando de um projeto missionário em uma tribo indígena. Eu peguei manga, comecei a espremer manga na mão, porque não tinha liquidificador. Aí eu falei, vocês vão beber suco. E eu achando assim, que eles vão ficar encantados com aquele suco, porque esse suco de manga para mim é uma delícia, né? Aí imagina assim, esse suco geladinho. Aí quando eles beberam o suco, esquisito. Eu prefiro chupar manga. Não, também chupar manga é bom, mas eu pensei assim, depois do almoço é tão bom beber um suquinho. Para eles não tinha sentido algum, não tinha lógica alguma. Irmãos, grandes são as obras do Senhor. Vamos entender isso. Grandes são as obras do Senhor. E porque grandes são as obras de Deus na nossa vida, olha, de forma pessoal, na minha vida, na sua vida, muitas vezes nós não entendemos, nós não conseguimos acompanhar todo o raciocínio de Deus para aceitar. Foi o que provavelmente aconteceu no Egito. Senhor, eu estou aqui, não sei para quê, não sei o que está acontecendo, mas ainda assim, um homem de fé pode aceitar. Deus está construindo algo na minha vida. Portanto, está bagunçado. Deixe Deus bagunçar. É a mistureba da farinha do trigo, da manteiga, do leite, dos ovos, do açúcar, do sal. Sabe? Deixe Deus bater, deixa Deus trabalhar, deixa Deus construir, porque grandes são as obras do Senhor. Sabe, num sentido muito prático, nós precisamos caminhar assim. Deus, olha, estou desempregado, mas grandes são as tuas obras, Senhor. Deus, agora eu me encontro enfermo, não sei por que isso, eu queria estar trabalhando mais, eu queria estar me dedicando mais à obra da evangelização, mas eu estou aqui limitado, eu estou aqui, sabe, numa situação de necessidade de cuidados, mas grandes são as obras do Senhor. Deus, passei por uma situação de injustiça. Deus, passei por uma situação, sabe, de grande adversidade. Deus, é uma bagunça, é uma desordem, não estou entendendo nada. Mas grandes são as obras do Senhor. Ele está cuidando de mim. Ele está trabalhando na minha vida. Você entende o porquê que o salmista se propôs a louvar a Deus de todo o coração? Porque ele entendeu. Grandes são as obras do Senhor, porque o nosso Deus é Deus grandão, maravilhoso, poderoso. Será que pela fé você pode assumir essa postura? Ah, minha filha vai casar e vai se mudar para longe, Deus é grande. Meu colega de trabalho foi promovido, eu estou aqui mais tempo do que ele, não estou entendendo, né? Mas Deus é grande. Deus, eu quero entender que aquilo para mim é desordem, para ti é apenas um processo. É a construção de algo maravilhoso na minha vida. Mais uma vez o versículo 2. Irmã Andréia, grandes são as obras do Senhor. Ali diz ainda, procuradas por todos que nela tomam prazer.
Irmãos, nós só vamos procurar algo que julgamos ser o quê? Valioso, importante, necessário. Você não procura algo que você já descartou. Você não procura não procura alguma coisa que você já desprezou. Mas se é do seu interesse, nem que seja para um momento. Um exemplo, vai acontecer uma costura. Você quer realizar uma costura, você vai precisar o quê? Linha, agulha ou máquina, né? De costura, né? Vai depender aí. Oi? Pode ser a mão, aí vai ser o quê? Agulha, não é isso? Então, aí você vai ter que procurar. Qual gaveta? Né? Você vai ter que buscar. Você vai ter que ir atrás. Procuradas são por todos aqueles que encontram prazer em Deus. Deixa eu te falar uma coisa muito importante de acordo com esse texto. Há certas coisas que nós só vamos encontrar sentido, encontrar propósito, se nós estivermos buscando. Senhor, eu não estou entendendo, mas segundo a tua graça, eu posso entender. Talvez não agora, mas talvez amanhã, mas eu posso entender, eu posso compreender, eu posso aprender. Mas nós temos que ter prazer em Deus. O nosso coração precisa estar ligado com aquilo que Deus está fazendo. Não significa que no primeiro momento eu vou entender, que você vai entender, mas se nós tivermos um coração disposto, um coração aberto, um coração que se submete a Deus, num dado momento, agora sim, agora entendi. Vamos voltar para José? Quantos anos se passaram, né? Lá no Egito, para poder se tornar então governador do Egito. Quando ele assumiu então essa posição, provavelmente, foi caindo a ficha. Agora estou começando a entender esse negócio. Eu não sei por que eu fui parar aqui, eu não sabia, mas agora já estou entendendo, agora estou sabendo. Quando ele teve ali um reencontro com os irmãos, o reencontro dele com o pai, aí então, irmãos, a ficha caiu de vez. Ele entendeu perfeitamente que ele foi um instrumento de Deus para abençoar o seu pai, abençoar os seus irmãos, abençoar a sua família. Não apenas a sua família, mas também o quê? O Egito e todas as outras nações que procuraram a ajuda do Egito. Ele entendeu que foi um instrumento de Deus. Mas será que lá no início ele entendia o que estava acontecendo? Não. Se nós estivermos realmente buscando ao Senhor, Deus revela. Se nós estivermos realmente buscando entender, Deus nos ensina. Deus fala conosco. Vamos ser sinceros. Há coisas que são dolorosas demais. E não é fácil mesmo. Há coisas que são difíceis demais. Então, não é fácil mesmo. Mas e daí? O nosso Deus continua sendo Deus supremo. E no devido tempo, Deus mostra, Deus revela, Deus nos ensina. Mas eu preciso procurar, eu preciso buscar, eu preciso abrir o meu coração. Eu iniciei essa nossa conversa, essa nossa meditação, dizendo, muitas vezes há uma bagunça aqui na nossa alma. Mas isso é em razão das nossas limitações. É em razão das nossas fraquezas. É em razão da nossa própria humanidade. Mas a despeito do que eu e você somos, o nosso Deus é Deus grandioso. É Deus majestoso. E eu preciso caminhar assim. Eu não posso permitir que as circunstâncias venham se tornar um peso na minha alma. Olha o que eu estou dizendo, eu não posso permitir. Eu preciso, portanto, tomar uma decisão.
Porque quanto mais eu vou permitindo que as circunstâncias venham determinar a minha alma, o meu espírito, irmãos, a coisa fica mais difícil ainda. Eu me lembro de uma pessoa que estava conversando comigo, dizendo, olha, aquela pessoa, ela está amargurada, sabe? E isso a gente fica assim pensando, Senhor, meu Deus, Tu é Deus de graça, Tu é Deus de cura, a Tua presença é refrigério, a Tua presença é libertação, nós podemos realmente ter prazer em Deus. Quantos cantos maravilhosos nós estivemos entoando aqui, olha só, falando do Senhor, quantos textos que foram lidos aqui no decorrer do culto. Isso significa o quê? Textos maravilhosos a respeito do nosso Deus eterno. Deus é poderoso para nos salvar. Então vamos entender o seguinte: tudo que eu preciso, eu vou encontrar no Senhor. Portanto, eu não posso perder o meu foco em relação a Deus. O problema é que às vezes nós ficamos focando a ferida. O problema é que às vezes nós ficamos focando a dor. Vou chamar o meu bebezão aqui, vem, meu bebezão. Daqui a pouco ele vai me dar um beijo, gostei que chamou de bebezão. Né, Rogério? Né? Eu não sei se é enfermeiro, se é médico. Tem uns vídeos assim na internet que o enfermeiro, o médico, fica brincando com um bebezinho, distraindo a criança, de repente, dá a agulhada na criança. Já viram isso? Às vezes ele só olha assim. Eu já vi até criança sorrindo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que será que o bebezão não chora quando leva uma agulhada assim? É porque a criança está distraída com o quê? Com a brincadeira do enfermeiro, com a brincadeira do médico, não é assim? O seu foco não é a agulha de uma injeção. Pode sentar, bebezão. Te amo, Rogério, você é uma bênção. Olha só a estratégia que é usada, distrair a criança. Você já tentou se distrair em Deus? Você já tentou se alegrar em Deus? Está levando injeção. E quando a gente olha para o tamanho da agulha, dói. Mas é porque eu estou vendo o tamanho da agulha. Porque se eu não estiver vendo nada, não dói nada. Sabe que eu achei interessante? Foi feita uma pesquisa nesse sentido, uma experiência. Uma pessoa se submeteu a uma cirurgia sem levar qualquer anestesia. Algumas estratégias foram usadas. Vamos colocar uma música ambiente. Se formos conversar, vamos conversar alguma coisa aqui que não seja sobre o que está acontecendo aqui na enfermaria. Vamos conversar sobre qualquer assunto, mas não sobre a sua cirurgia, não sobre a sua doença, não sobre esse procedimento que está sendo feito aqui agora. E a pessoa passou por todo o procedimento cirúrgico sem reclamar, sem gritar, sem chorar. Quando a gente senta, quando a gente está para sentar ali na cadeira do dentista, qual é o grande problema? Eu vou dizer o seguinte, é antes de sentar na cadeira do dentista, sabe por quê? Porque eu vi aquele barulho, a nossa mente é fértil, e vai assim, e vai doer. A gente já vai dizendo, vai doer. Às vezes não é nada, mas a gente já está dizendo, vai doer. Você está entendendo o que eu estou falando? O grande problema é o momento da espera. Aí começamos a ouvir o barulhinho. A gente fica o quê? Viajando. Esperar é difícil, irmãos. Por que é difícil esperar?
E agora estou falando não sobre dentista, e nem sobre dente. Por que é difícil esperar? Porque quando nós estamos esperando, quantas vezes, né, ouvimos uma coisinha assim, zzz, não literalmente, sabe? Mas alguma coisa dizendo assim, vai doer mais. Sabe, a coisa vai ficar mais difícil, aí, zzz, né? Deus não está comigo. Aí, zzz, o diabo é mais forte. Aí, estão entendendo? A nossa mente vai viajando. Então nós temos que procurar aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos buscar aquilo que renova a nossa fé. Nós precisamos procurar aquilo que dá sustentação à nossa esperança no Senhor. Deixa ter os... Em vez de pensar que é alguma coisa que vai doer, pensa assim, é um pássaro que não conheço. Talvez seja batido das asas de uma borboleta. Mas não fique pensando no pior. Tem gente que gosta de pensar no pior. E tem gente que gosta de pensar no pior, então fica sempre esperando o quê? O pior. Às vezes o pior das pessoas, às vezes o pior das circunstâncias que estão ali em sua volta. Enfim, as pessoas não esperam o melhor. Irmãos, o que eu falei aqui ainda hoje pela manhã? Efésios 1:3. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, quem somos nós? Abençoados pelo Senhor. Então, esperemos pelo melhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Amém? Não espere o pior. Não espere maldição para a sua vida. Espere bênção, porque Deus já nos abençoou. Capite? Entenderam? Todos compreenderam? É procurar o quê? Pela grandeza do Deus eterno. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então assim, olha, eu sou alvo do amor de Deus, eu sou abençoado por Ele, eu preciso procurar isso, eu preciso buscar a verdade da palavra, a verdade do Evangelho, a verdade do nosso Deus eterno, e não ficar buscando a mentira, não buscando a dor, não buscando o sofrimento. Mas pastor, tem gente que faz assim, faz, a maioria faz. A maioria curte a dor. Antigamente, na minha adolescência, falava sobre curtir fossa, né? Curtir fossa é aquela pessoa que está apaixonada e fica botando música para ficar mais tristinho ainda, né? Então é o seguinte, tem gente que curte a dor. Tem gente que curte o sofrimento. Pastor, não é possível. É. Às vezes as coisas estão até melhorando, mas a pessoa o quê? Está no quadro da dor, no quadro do sofrimento. E olha o que está escrito, o qual nos abençoou. Olha, se estiver doendo, fala assim, essa dor é mentira. Porque meu Deus é Deus de paz. Ou senão você pode fazer assim, esse meu sofrimento não é maior do que o meu Deus, porque grandes são as suas obras. A minha vida não está numa pior, sabe por quê? Porque Deus é o meu Deus, Ele está comigo, Ele não me rejeita, Ele não me abandona. Eu preciso procurar, eu não posso fazer isso por você, e nem você pode fazer isso por mim. Mas o nosso coração precisa se demonstrar disposto nesse sentido. Então, vamos lá para o versículo 3. Então, o texto sagrado, continua dizendo algo que nos ajuda a pôr ordem no mundo interior. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça, olha só, irmãos, permanece para sempre. De Deus você não perde nada pela fé. Não importa o lugar, não importa o contexto, é sempre. É ontem, hoje e sempre. Amanhã, você pode contar com isso. Essa ideia de que ontem eu fui próspero e hoje não, eu vou insistir nisso, é mentira. O crente é sempre próspero no Senhor, até na pobreza.
Alguma dúvida? Ué, o que Jesus contou a respeito do rico e Lázaro? Irmãos, o próspero ali não era o rico, era o pobre Lázaro. Porque quando morreu foi se encontrar com o Senhor, mas o ricaço lá, o cheio da grana, foi para onde? Para um lugar de dor, foi para o inferno. Então o próximo foi Lázaro. Então com o Senhor, o crente é sempre próspero. Vamos lá. Olha só como que a coisa acontece. Geralmente não são grandes coisas que nos derrubam, não. Às vezes, sabe o que acontece? Aquela vontade de comprar talvez uma roupa nova, aí não sai da cabeça aquilo, né? Eu quero uma roupa nova. Aí não sai da cabeça. Às vezes, sabe, a vontade de fazer uma viagem, aí aquilo não sai da cabeça. Nós podemos sonhar, nós podemos desejar coisas. Mas muitas vezes, essas coisas, digamos assim, tão simples, vão roubando a paz do nosso coração. Vocês podem me ajudar aí? Eu não sei se é juiz. Lá em Curitiba, se eu não me engano, o cara entrou numa loja, roubou uma garrafa de champanhe. Foi isso? Champanhe? Eu acho que foi isso. Uma bebida alcoólica lá. Ele precisava disso? Pergunto, não. Mas por que ele se expôs a essa situação? Irmãos, como eu disse, muitas vezes a nossa vida exterior está uma desordem, porque aqui não está nada bem. E o mundo está vivendo assim. Dor, mas por quê? E o mundo está vivendo assim. Está faltando o quê? E o mundo está vivendo assim, buscando, mas buscando o quê? Muitas vezes não há direção, muitas vezes não há caminho, sabe? Não há rumo. E as pessoas estão buscando algo, as pessoas estão trabalhando por algo, as pessoas estão tentando alcançar algo, mas nem elas sabem exatamente o quê. É porque há desordem. Algo precisa ser tratado pela presença do Senhor. E digo ser tratado pela presença do Senhor, eu tomando uma decisão, você fazendo uma escolha, porque a sua justiça, o quê? Permanece para todo o sempre. A graça de Deus, portanto, não me abandona. Nada de Deus vai te abandonar. Nada de Deus vai te abandonar. Se Deus não nos abandona, nada dele também nos abandona. Nem a sua bênção. Mas muitas vezes a pessoa está caminhando assim, Deus me abandonou com a sua bênção porque pequei. Irmãos, a graça de Deus é maior do que tudo. Já pensou Deus brincando com a gente? Já pensou Deus brincando com você? Agora eu não vou ser com você. Agora eu vou fazer cara feia para você. Agora eu também não quero conversa com você. Deus não faz assim, não. Deus não faz assim. Deus se ira com o nosso pecado. Deus se ira com o nosso pecado. Mas Ele não nos abandona. Se for preciso, Ele vai nos disciplinar. Né, Rogério? Se for preciso, Deus vai nos disciplinar. Porque Ele nos ama. Porque Ele não nos rejeita. Porque Ele nos quer. Deus nos quer. Deus me quer. Deus quer você. Ele poderia simplesmente nos dar as costas. Deus simplesmente, Ele poderia, sabe, pensar em criar outra terra. Já estou cansado do planeta Terra. Vou criar outro planeta aí, colocar a gente lá, porque essa gente que está aqui no planeta Terra é rebelde. Mas Deus não desiste. Seria fácil para Deus criar, sabe, um outro planeta semelhante ao planeta Terra, mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele não nos abandona, Ele não nos rejeita, Ele nos quer. É claro, não simplesmente nos aceitar, né, e nos deixar como nós nos encontramos. Ele quer mudar sim a nossa vida,
Mas, em primeiro lugar, eu preciso entender isso. Ele me quer. Ele quer você. A sua justiça dura para sempre. Então, a sua bondade é para sempre. A sua luz é para sempre. Tudo que diz respeito a Deus é para sempre. E se eu entendo isso, se eu aceito isso, vai ser para sempre mesmo. Mas uma vez que eu desprezo quem Deus é e o que Ele tem a me oferecer, é claro, Deus não vai, sabe, assim, tipo, forçar a situação. Ele vai continuar insistindo até onde der. Mas se eu persistir no erro, é claro, quem vai estar perdendo a bênção aqui sou eu mesmo, e não o Senhor. Mas, a princípio, eu preciso compreender isso. Ele me quer, e quer fazer o melhor na minha vida. Eu quero desafiar a pensar assim, Deus me quer. Então, não desista, não. Tem gente acreditando que Deus desistiu dela. Deus nunca desiste de ninguém, é a pessoa que desiste de Deus. Deus não desiste de nós. Eu disse, Deus é poderoso, Ele podia simplesmente com uma palavra. Eu quero um outro planeta com gente que me adore. Basta falar-lhe uma palavra e vai ter. Mas Deus não faz isso. É por isso que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como está o seu coração? Você consegue acreditar que algo pode mudar aí dentro? Entenda, coisas só serão resolvidas aí fora, quando coisas forem resolvidas aqui dentro. Como está o seu coração? E o último versículo, o versículo 4, então nos diz: fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Para Israel, o que Israel lembrava? Israel ficava lembrando, sabe, da passagem do povo pelo Mar Vermelho, das pragas ali do Egito, das grandes vitórias, como por exemplo em Jericó, né? Daquilo que Deus havia feito na história da nação de Israel. Vamos pensar assim, o que é que nós podemos lembrar lá de trás que Deus fez a nosso favor? Quantas coisas Deus já nos beneficiou, não é verdade, na vida? Meu pai estava contando essa história, assim, compartilhando recentemente comigo sobre isso, que quando ele casou, né, às vezes, tendo que ir lá para a cidade, ele, no trem, ele ficava vendo algumas casas e pensava assim, será que eu também vou ter condições, né, de comprar um terreno, construir a minha casinha, tal? Meu pai veio da roça, então quando se mudou para cá, tudo para ele foi muito difícil. Aí meu pai foi contando muitas coisas dessa época, né, e por fim ele foi assim chegando nessa conclusão, mas como Deus é bom mesmo. Pude construir a minha casa, né? Não é uma mansão, mas é uma casa bonita, boa. Muito boa até. Né? Satisfatória. Até o meu irmão do meio construiu uma casa lá nos fundos, né, do quintal. Opa! A satisfação de ver que Deus esteve presente em todo o tempo. Em outro tempo ele estava contando que, em razão das dificuldades, como barbeiro, ele trabalhava de domingo a domingo. Então ele estava trabalhando assim, sabe, batalhando para conquistar as coisas, e parecia que a coisa estava travada. Aí ele falou, sabe uma coisa? Eu vou separar o domingo para o Senhor. Aí ele falou assim, nossa, quando fiz um propósito com Deus nesse sentido,
Deus prosperou de uma tal maneira. Eu não lembro de tudo, mas eu me lembro de uma época que meu pai dava até número para os fregueses, porque tinha gente que vinha de longe para cortar cabelo com ele, né? Então meu pai dava uma espécie de uma fichinha, um númerozinho, né? Porque a coisa estava fluindo, a coisa estava acontecendo. Aí é tão satisfatório falar, Deus estava abençoando. Eu gosto de dizer assim, Deus estava nesse negócio, né? Deus estava nesse negócio. Eu quero desafiar você, deixa Deus estar na sua vida. Deixa Deus estar no seu negócio. Sozinho não dá. Não adianta acordar mais cedo. Não adianta comer o pão de dores. Às vezes não é suficiente o nosso suor. Às vezes não é suficiente a nossa carga horária. E por mais que seja expressiva. Às vezes só é preciso deixar Deus participar. Deixar Deus orientar. Deixar Deus conduzir. Eu me lembro que alguém estava contando assim para mim. Olha, eu tenho meu negócio, tal, próprio. Eu acordo até tarde. Mas Deus tem abençoado tanto. Aí uma pessoa falou assim comigo, lhe dizendo, né? Uma pessoa falou assim comigo. Cara, eu não consigo entender. Eu tento fazer as mesmas coisas que você faz. Acordo até mais cedo. Mas o negócio não anda. Não acontece. E é assim mesmo, irmãos. Eu não estou falando, sabe, de algo que representa apenas o nosso esforço. Eu estou falando da graça de Deus, da graça do Senhor. Se deixarmos Deus participar, acontece. Se confirma. O quadro muda. Mas às vezes nós julgamos o quê? Ser suficiente a força do nosso braço. Não é. Enquanto o ser humano não se humilhar, ele não vai realmente desfrutar dessa bênção do Senhor na sua vida. Agora, renda-se ao Senhor. A coisa começa a acontecer. Irmãos, não tem como pensar diferente. Eu já tenho dito aqui. Hoje eu estou com 56 anos de idade, né? Eu falava assim lá com meus 23 anos de idade. Esse negócio de pastor é meio que furada, né? Eu pensava assim, vai vir depender salário de igreja, né? Rapaz, assim, humanamente falando, irmãos, a tentação é grande. Vai fazer um concurso aí, sabe? Um concurso aí na área judiciária. Talvez ser um oficial de justiça, né? E também ser pastor ao mesmo tempo. Até com Deus tem que negociar. Senhor, deixa eu seguir pela minha carreira militar. Eu vou ter o meu trabalho, né? Eu posso ser pastor também, não tem problema. Irmãos, eu digo para você, Deus não deixa faltar nada. Nada. Heleninha, vem aqui à frente. Fazia tempo que essa lindeza não vinha aqui, né? Lembram? Lembram? Quando ela era membro dessa igreja, agora não é mais, né? Mas já que ela está nos visitando, né? Eu fico olhando para essa minha filhota linda. Ah, se eu tivesse 18 anos de idade, não daria certo, ela ia me desprezar, né? Porque já passou, já, né? Já não está mais na idade de 18 anos, né? Eu fico assim pensando, né? Uma psicóloga, olha só, né? Fala inglês. Né? Eu nunca tive condições de pagar Fisk e Wisa, né, para filho. Fala João 3,16 aí, vai. Em inglês, vai falar. De cor, não lembro. Ah, fala qualquer coisa, porque Deus amou. Because God loved. Então, de tal maneira. Tá bom. Eu só fiz isso assim para mostrar como Deus abençoa, irmãos. Como Deus abençoa. 3 filhos que foram grandemente abençoados por Deus. O meu filho está com um carrão. Um carrão. É o quê? Taos? O que é? Eu sei lá, que um carro novo da Volkswagen, acende luz em tudo.
Já vem de fábrica, ainda por cima, né? Já vem de fábrica. Meus irmãos, isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. Meu filho trabalha, não sei se a igreja já sabe aqui, no Mercado Livre, né? É um gerente lá, não sei como foi gerenciar um negócio, não sei como. É coisa de Deus, irmãos, é Deus. É Deus. Eu me lembro perfeitamente, só obedeça. Só obedeça. Deixa eu cuidar dos seus filhos. Porque, na verdade, seus filhos não são seus, são meus. Então, eu vou cuidar melhor do que você. Então, tá bom, você pode cuidar. Aquilo que não pude fazer, Deus fez. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Aquilo que você não consegue, Deus consegue. Há portas que somente Deus pode abrir. Somente Deus pode abrir. E não tem jeito. Não adianta querer insistir. Às vezes a porta é pesada demais. Mas Deus tem braço forte. Ele abre. Ele abre. E olha só, a sua motivação. Mais uma vez o versículo 4, irmã Andréia. Olha só. A sua motivação é a sua própria piedade, é a sua própria misericórdia. Então, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deus é bom. Você achar que está faltando alguma coisa, declare: Deus é bom. Ele é piedoso, Ele é misericordioso. Não carregue um fardo que não deve te pertencer. Não adianta, não funciona. Posso falar uma coisa? Relaxe. Posso falar uma coisa? Entregue. Entregue a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Sabe a coisa mais bela que eu acho na minha vida? É que na minha vida não tem nada certo. Não tem nada seguro. Nem a aposentadoria é algo seguro mais. Eu iniciei o ministério pagando o INSS ali, né? Irmãos, eu não sei se esse negócio vai funcionar por muito tempo, não. Mas eu não dependo do INSS, eu dependo de Deus. Às vezes eu acho que o INSS vai quebrar, irmãos. Porque cada vez mais está estendendo a idade. Não é verdade? Cada vez mais. Não, continue pagando o INSS ali, tá? Pagando o seu carnezinho, não estou falando não. Mas às vezes a impressão que a gente tem é que o negócio vai quebrar. Mas eu vou me descabelar por causa disso. Eu vou ficar preocupado, oprimido por causa disso. Deus é Deus em todo tempo. Deus é Deus em todo lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque piedoso e misericordioso é o Senhor. Olha, fique em pé nesse momento. O Ministério de Louvor já pode vir aqui à frente. Mas antes de nós começarmos a cantar, ainda faz parte da mensagem. Eu me lembro de um cântico que nós vamos cantar agora, que eu aprendi com 18 anos de idade. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. As obras do Senhor são grandiosas, maravilhosas. Eu não sei o que você está vendo na sua vida, mas esse é o caminho. Veja o Senhor, veja a sua grandeza, reconheça a sua misericórdia. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é preciso. Eu preciso fazer uma escolha, a escolha da grandeza de Deus na minha vida. Eu não sei como você vai ouvir isso, mas é assim que nós precisamos caminhar.
É assim que nós precisamos caminhar. Então, mas eu vou me situar para que você entenda. Esse dia é lindo. Essa noite é maravilhosa. A minha vida é perfeita. Nada me falta, porque o Senhor é meu pastor. E nada me tem feito falta. Ele é suficiente. Caminho com fé, tendo por base a verdade da palavra. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar falta, mas posso também ter em abundância, não é isso? Posso talvez ter saúde, mas também mesmo na enfermidade. Posso lidar com tudo, com qualquer situação, porque Deus é a minha força, é o meu poder. Nós precisamos mudar de mente. Nós precisamos pôr ordem no nosso universo interior. Eu fiz uma pergunta: como está o seu coração? A ordem de Deus na sua vida? Deus quer tratar aqui dentro. Deus quer tratar do nosso coração. Deus quer curar o nosso interior. Deus quer fazer algo verdadeiramente de dentro para fora. Vamos entender isso. Muitas vezes a nossa vida pública é apenas um reflexo do nosso universo interior. Então põe a ordem em Jesus no seu mundo interior. Louvemos ao Senhor. Vê a sua fronte agora, feche os seus olhos. Em oração diante de Deus. Diga para Ele agora: Senhor, aqui estou. Muitas vezes há uma bagunça, uma grande desordem no meu mundo interior. Mas agora, Senhor Deus, recebendo a Tua palavra, eu tomo uma resolução. Eu quero da Tua paz. Eu quero aprender a descansar em Ti. Eu quero confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Tu és grande, maravilhoso, misericordioso e piedoso é o Senhor. Quebre, Senhor, as cadeias que nos oprimem. Ó Pai, que possamos realmente desfrutar do refrigério da Tua presença. Faça a Tua obra. E ajuda-nos, Senhor, a estarmos focando em Ti. A estarmos colocando o nosso pensamento em Ti. Na Tua palavra, nas Tuas promessas. E assim, ó Pai, que possamos prosseguir com alegria, com gratidão, com louvor em nosso coração. Que possamos aprender a Te amar, que possamos aprender a Te adorar, que possamos aprender a Te servir com todo o nosso coração. Ó Pai, que pelo Teu Espírito Santo haja luz, a luz do entendimento da revelação da Tua palavra. E que possamos nos apegar tão somente à Tua palavra. Que a Tua paz, Senhor Deus, esteja aqui em cada coração, em cada família aqui representada. No nome santo e glorioso de Cristo Jesus. Amém.